Talvez o título desse vídeo tenha te deixado um pouco confuso, mas não se preocupe, porque nós vamos entender exatamente o que são esses 5 tipos de média e quando, usar cada uma delas. Inclusive, a última eu vejo pouquíssima gente utilizando, mas é extremamente útil. E antes de começarmos, eu já te peço aquela força se inscrevendo no canal e deixando seu like aqui nesse vídeo, porque toda semana tem muito conteúdo sobre programação e tecnologia por aqui. Então, vamos começar abrindo a nossa lista com a primeira linguagem e a mais famosa média, que é a média aritmética. E falo mais famosa porque geralmente quando falamos de média é exatamente a média aritmética a primeira fórmula que vem na nossa cabeça. Ela consiste da soma de uma sequência numérica dividida pela quantidade de números dessa sequência. Por exemplo, para fazermos a média entre os valores 3, 4, 5 e 4, podemos simplesmente somar todos os seus valores e dividir por 4, que é a quantidade de valores que eu estou tirando a média. Já a próxima média da nossa lista é a mediana. E ela é usada para encontrar o valor do meio em uma determinada sequência. Por exemplo, se fôssemos procurar a mediana dos valores dessa lista, primeiro precisaríamos ordenar a lista e depois encontrar qual que é o valor que está no meio dela. Se a lista possuir um número ímpar de elementos, basta pegar o valor que está exatamente no centro, que ele será a nossa mediana. Agora, se a lista tiver um número par de elementos, então fazemos a média aritmética dos 2 elementos centrais da nossa lista, e esse será a nossa mediana. A vantagem de utilizar a mediana ao invés da média é porque ela é menos sensível a outliers, ou seja, valores que são muito discrepantes da maioria dos elementos que estamos analisando. Por exemplo, se fôssemos tirar a média aritmética da mesma lista, teríamos que a média seria 21, enquanto que a mediana é 1. E se fôssemos colocar isso em um gráfico, seria fácil de ver que a mediana descreve melhor qual o valor médio dos nossos dados, já que existem muito mais elementos que são mais próximos da mediana do que elementos que são mais próximos da média aritmética. E aproveitando que estamos falando de mediana, vamos agora para a mediana do nosso vídeo de 5 tipos diferentes de média, que é a moda. A moda é um conceito mais fácil de entender e mais simples de aplicar, pois é basicamente selecionar um elemento de maior ocorrência em uma determinada sequência. Por exemplo, nessa lista a moda seria o valor 1, pois ele é o elemento que mais se repete dentro da nossa lista. Outra vantagem da moda é que ela é o único tipo de média que pode ser aplicado para valores não numéricos. Sendo assim, é possível encontrar a moda entre uma lista de frutas, que nesse caso seria a maçã, pois ela aparece 3 vezes na nossa lista e é o elemento que mais repete na sequência. E se você está gostando das dicas desse vídeo, então sabia que você pode aprender muito mais sobre estatística na plataforma do Programador Aventureiro? Lá você vai encontrar diversos cursos gratuitos sobre várias linguagens de programação e contará com diversos exercícios para poder praticar cada conceito aprendido. E para saber mais, basta clicar aqui no primeiro link da descrição. Agora, nossas próximas 2 médias que veremos nesse vídeo possuem uma forma um pouco mais complexa, porém ainda assim são simples de entender. Então, na nossa 4ª posição, temos a média geométrica. Vamos ver um exemplo para poder ficar mais fácil de entender. Temos uma lista com 3 elementos, sendo eles 10, 100 e 1000. Para calcular a média geométrica, basta multiplicarmos todos os elementos e calcularmos a raiz na mesma potência da quantidade de elementos. Nesse caso, como temos 3 itens, então calcularíamos a raiz cúbica, o que retornaria para a gente que a média geométrica é 100. Podemos adicionar mais um elemento à nossa lista como o valor 10.000 e tirar a sua média geométrica, o que retornaria para a gente aproximadamente 316. E por aqui já conseguimos ver uma coisa bem interessante. Perceba que números super grandes não necessariamente distorcem a nossa média. Por isso, damos preferência por usar esse tipo de média se os nossos dados seguem uma tendência logarítmica. Bom, eu tenho certeza que você aprendeu algo novo até aqui nesse vídeo. Então, se você ainda não deixou seu like, já clique aqui embaixo, porque estamos indo agora para a 5ª média que veremos aqui nesse vídeo, que é a média harmônica. Então vamos pular já para poder ver alguns exemplos para poder entender como ela funciona. Se tivermos uma lista com 2 elementos, sendo 20 e 30, podemos calcular a média harmônica fazendo a quantidade de elementos, que nesse caso é 2, dividido pela somatória de 1 por cada elemento da nossa sequência. Normalmente utilizamos a média harmônica quando precisamos calcular a média entre proporções ou taxas.
como por exemplo, qual que é a média entre 50%, 25% e 12%? Se fôssemos utilizar qualquer outro tipo de média, não teríamos valor muito confiável. Por isso, utilizamos a média harmônica, para poder entender qual que é o valor que melhor descreve a média entre uma determinada proporção ou uma taxa. Um dos principais motivos de fazermos isso é porque a média aritmética se distorce muito com valores muito grandes, e a média geométrica se distorce muito com valores muito pequenos, enquanto que a média harmônica praticamente não sofre nenhuma alteração. E também já recomendo você assistir esse outro vídeo em que eu explico como você pode utilizar algoritmos para resolver problemas complexos da programação e como eles são usados para poder criar qualquer tipo de software que usamos atualmente.